boa noite. Vamos dar início à nossa última aula, nossa última live. Assim, antes de começar a aula, eu gostaria de ver com vocês quem vai fazer o curso agora de fevereiro, de abril, né? Semana que vem, dia 5, ver aqui no calendário, dia 5, isso mesmo, quarta-feira, inicia o curso de abril, tá? Então, Morfologia 2. Então, quem não se inscreveu, a Vanusa vai colocar o link da inscrição, do endereço de inscrição para vocês, quem quiser se inscrever agora, tá? Vocês têm um tempinho para fazer. Nosso curso já, agora em abril, a gente encerra o curso de morfologia, maio, já pensando no curso de sintaxe, maio, junho, né? Já pensando em sintaxe. Tá? Então, quem quiser se inscrever, a Vanusa vai deixar disponibilizado no chat o link de inscrição, certo? Então, vamos para a nossa última aula. Aí, já saiu aí o link de inscrição do curso de abril, tá? Lembrando que o curso vai começar na quarta-feira do dia 5. Aí, quinta-feira não tem, da semana que vem, por ser emenda de dia santo, né? Semana Santa. E na outra semana, a gente retoma, né, os encontros e as lives, certo? Então, vamos lá, vamos fazer, né? Animar e dar continuidade, dar prosseguimento ao estudo que vocês começaram aqui, tá? Ali colocando, tá? Então, na aula de hoje, pessoal, a gente vai retomar o último slide para a gente concluir algumas atividades que ficaram faltando, e depois eu vou entrar um pouco no conteúdo de vozes do verbo, tá? A gente vai estudar vozes verbais e fazer algumas atividades sobre isso. Lembrando que vocês têm até o dia 1º de abril, até sábado, para concluir as atividades e responder ao fórum lá na plataforma. Então, até dia 1º, né, vocês têm como fazer isso. Depois já não tem mais. Então, passou dia 2, aí já não tem mais jeito, né? Então, quem não concluiu, quem não fez as atividades da plataforma lá do Moodle, tem que entrar, fazer as atividades e responder uma pergunta que está lá no fórum, tá? Então, vamos começar aqui a nossa aula com o slide da aula anterior. Deixa só eu me localizar aqui, que são 2 que eu abri, tá? Então, na nossa última aula, quinta-feira passada, nós iniciamos, né, o estudo sobre locução verbal, e algumas atividades foram já feitas. Então, vamos ver onde que nós paramos aqui nas atividades. Aqui a gente fez também a número 9. Será que nós terminamos esse? Não, né? Não, acho que foi aqui que nós paramos no texto. Isso, eu lembro que a gente fez a atividade 11, concluímos a 11, então a gente vai ao texto. Aqui acho que faltam só 2, né? Não, faltam 3, tá. Então, nessa questão 12, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler as questões, assinale a alternativa correta, certo? Leiam as questões e vejam, né, no ponto de vista de vocês, qual alternativa está correta aqui. Daí vocês coloquem a resposta no chat, tá? A resposta que vocês deram aí. Mais alguém, pessoal? Vamos responder? Vamos lá fazer, né? O psicólogo acredita que os principais prejuízos de uma vida atarefada é sentido nas relações com amigos e familiares. O verbo acredita está conjugado no presente do subjuntivo. Está errado, né? O verbo acredita está no presente do indicativo. Então, o psicólogo acredita que os principais prejuízos de uma vida atarefada são sentidos. Eu acho que aqui está errada a concordância. Eu copiei do jeito que, peguei do jeito conforme estava ali no... Então, são sentidos nas relações, porque são os prejuízos, né? Então, tem que vir no plural.
tá? E ele diz assim, que é conjugado no presente, eu acredito estar errado, e a perífrase verbal, que seria a locução, são sentidos, eu vou pôr assim, é formada por um verbo no presente, do indicativo, e um verbo no pretérito perfeito. Não, sentido é um verbo na forma nominal particípio, tá? Então, o verbo está no particípio. Então, aqui a resposta está errada, né? Um ano passou rápido, não dá para cumprir todas as obrigações. Dentro dos prazos, o dia parece cada vez mais curto, porque não se tem mais tempo para nada. Os verbos sublinhados estão conjugados, respectivamente, no pretérito imperfeito do indicativo. Então, passou é o verbo no pretérito perfeito do indicativo, não no imperfeito, né? Não dá. O dá é o verbo no presente do indicativo. Aí ele coloca isso, presente, ele põe presente do subjuntivo, está errado. Presente do indicativo. O dia parece cada vez mais curto, então parece estar certo, presente do indicativo. Porque não se tem mais tempo para nada? Tem, está errado, né? Tem aqui, está colocado como pretérito perfeito, não é. Tem é presente também do indicativo. Questão C. Por que hoje é assim, antes não era? Hoje temos várias tarefas que não tínhamos. Os verbos sublinhados estão conjugados respectivamente. Então, presente do indicativo, certo? Era, pretérito imperfeito do indicativo. Hoje temos presente do indicativo e nós não tínhamos pretérito imperfeito do indicativo. Então, a resposta é essa, né? Certinho. Então, só o Anderson que respondeu, acertou, né? Resposta, letra C, né? Há realmente essa impressão de que o tempo se acelerou. Na realidade, é uma percepção que as pessoas não têm, que não cabe no tempo disponível, tudo aquilo que elas têm que fazer. Os verbos sublinhados estão conjugados respectivamente. Primeiro, presente do indicativo a, certo? Acelerou, pretérito imperfeito subjuntivo, errado. Acelerou é pretérito perfeito do indicativo. Elas têm, aqui coloca como presente do subjuntivo, está errado. Elas têm é presente do indicativo. E fazer não é presente do indicativo, fazer é infinitivo, né? Elas têm que fazer, então é o verbo na forma nominal de infinitivo, certo? Próxima questão. Marque a alternativa cuja flexão verbal esteja errada. Podem fazer esse. Essa questão, ela envolve o verbo fazer e o verbo haver. E aí? Veja bem. Marque a alternativa cuja flexão verbal esteja errada. Verbo fazer, eu vou colocar aqui embaixo. Fazer, quando indica tempo decorrido, tá? Então, verbo fazer, indicando tempo decorrido, é impessoal, tá? Ou seja, ele fica no singular, tá? Então, por exemplo, faz 5 dias, quando ele coloca, né? Quando a questão coloca essa alternativa, faz mais de 5 anos que estou esperando. Então, o verbo fazer indica passado, tempo decorrido. Ele vai ficar sempre no singular. Né? A gente não pode dizer fazem mais de 5 anos. Não tem. Né? Fazem 2 semanas que ele começou o curso, também está errado. Então, faz 2 semanas, faz 15 dias. Então,
para indicar tempo passado. Verbo haver, agora aqui a gente tem o verbo haver, com o sinônimo de existir, nesse caso, tá? Haver significando existir, acontecer, ocorrer. Também é impessoal, ou seja, ele fica no singular, tá? Então, o verbo haver fica no singular. Havia muitas pessoas estranhas na escola hoje. Então, aqui, qual é o sinônimo do haver? Existir, né? Existiam muitas pessoas estranhas na escola hoje. Então, haver é verbo existir. Houve muitas perguntas impertinentes. Então, olha, aconteceram muitas perguntas impertinentes. Também verbo haver com sinônimo de acontecer, de ocorrer. Há muitas formas de resolvermos essa questão. Aqui, verbo haver com o significado de existir, né? Existem muitas formas de resolvermos essa questão. Houveram vezes que pensei em desistir errado. Houve vezes. Tá? Então, aqui o sentido do verbo haver é ocorrer, né? Ocorreram, aconteceram. Então, a letra E é resposta. Isso é uma questão importante, né? O estudo do verbo haver. Próxima questão, podem fazer esse também. Assinale a alternativa em que as formas verbais estão corretamente flexionadas. Tá. Deem uma olhada, se vocês puderem dar uma escapada aí, dar uma pesquisar aí no Google mesmo, né? Que aqui nós vamos ter o verbo propor, eu vou assinalar aqui os verbos que a gente precisa analisar. Propor, esquecer, tudo bem. Prever, provir, tá? Nesse caso é provir. E aqui também prever vai entrar. Então, depois eu vou abrir aqui uma página, né? Aliás, acho que vocês podem até anotar, se puder anotar, né? Melhor. O verbo propor. Então, na primeira alternativa, os candidatos à eleição proporam medidas de ação social, mas esqueceram-nas. Então, veja bem, o verbo propor, ele segue a conjugação do verbo por, tá? Então, você tem que ir lá no verbo por para você saber conjugar o propor. Então, veja só. Olha aqui o verbo por. Este verbo, se conjugam, né, como verbo por. O antepor, o apor, o compor, o contrapor, decompor, depor, descompor, dispor, entrepor, expor, impor, indispor, propor, ele entrou aqui, recompor, repor, sobrepor e assim por diante. Então, todos os verbos que são derivados do verbo por, tá? Eles são conjugados, eles seguem a mesma estrutura ali de conjugação do verbo por. Então, veja bem, os candidatos à eleição proporam, vamos pensar no verbo por. Como que a gente diria se fosse por? Os candidatos à eleição, vamos supor que eles puseram a mesa, né? Já até dei resposta. A gente não vai dizer os candidatos à eleição foram à mesa. Nós vamos dizer puseram a mesa, né? Puseram medidas de ação, tá? Então, o verbo pôr é aqui, olha, no pretérito perfeito do indicativo, lá na terceira pessoa do plural, fica puseram, né? Então, portanto, aqui vai ficar os candidatos à eleição propuseram, tá? Então, você tem que conjugar igual o verbo por, seguir a conjugação do por. Agora, a gente vai lá para o prever, aliás, previr, né? Desculpa, prever, eu que estou falando errado, né? Não é provir, é prever. O verbo prever, ele vai seguir a conjugação do verbo ver. Mesma conjugação.
Então, vamos pensar aqui quais são os verbos que são conjugados como verbo ver. Antever, entrever, prever, rever, né? Se o eleitor prevesse que seus candidatos seriam desonestos, o que faria? Então, a gente vai marcar aqui o radical do verbo ver. Vamos tirar o pre. E vamos pensar assim, se o eleitor vê-se, né, não existe. Se o eleitor visse que seus candidatos, né, se ele visse que seus candidatos seriam desonestos, então veja bem, esse verbo, ele está no modo subjuntivo, no pretérito imperfeito do subjuntivo. Como o verbo ver é conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, se eu visse, se tu visses, se ele visse. Então, a gente vai colocar aqui, nesse pedaço que eu marquei em vermelho, visse. Então, vai ficar previsse. Tá vendo? Então, se o eleitor previsse que seus candidatos, né, seriam desonestos, o que faria? Tá? Na letra C, de onde provém as verbas aplicadas em ações sociais? Aqui é isso que eu estava falando. O verbo, o conjugado, né, provém, ele é derivado, né, do verbo provir, tá? Então, provir. Então, o verbo, ele tem ali, né, o vir, tá? No radical. Então, ele vai ser conjugado como verbo vir. Então, de onde vem? Aí tá certo, ó. O radical do verbo vir, aqui é o vem, né? Então, de onde vêm as verbas aplicadas em ações sociais? Eu vou tirar o pro, só para fazer o teste, para ver se está de acordo. Então, está correto. De onde provém as verbas aplicadas em ações sociais? Alguém as retém. Verbo reter se conjuga como verbo ter, né? Deter, reter, conter, tá? Aqui está certo, ó. Alguém retém. Terceira pessoa do singular leva o acento agudo no e, tá? Quando for terceira do singular, né? Então, a resposta é a letra C, alternativa em que as formas verbais estão corretamente flexionadas. Aqui na letra D, nós temos o verbo ver. Olha, procuro aquele funcionário competente. Quando o ver, não. Verbo ver, conjugado no futuro do subjuntivo, do modo subjuntivo, vai ficar quando o vir. Avise-me, por favor. Se a empresa prevesse, não. Se a empresa previsse. Tá? Então, se ela se vesse, não existe. Se visse. Esse é o certo, né? Se ela visse. Se ela visse. Então, se ela previsse que seus lucros seriam insuficientes, o que faria? Tá? Então, essa resposta é a letra C. Então, o que eu vou, assim, sugerir, né? Depois que vocês façam uma pesquisa, né, sobre os verbos, sobre a conjugação desses verbos, do verbo ver, pensar um pouquinho nos derivados do verbo ver e entender que esses derivados seguem a mesma conjugação, tá? Tem vários aqui na gramática, né? Então, é só para que vocês depois corram atrás, né? O prover também, tá? O prover é derivado como verbo ver, exceto no pretérito perfeito, ó. Então, vamos agora para a próximo slide, tá? E depois, é que não vai dar tempo da gente ver tudo, gente. Verbos o conteúdo é muito extenso. Quando chega na parte de conjugação aqui, olha, vocês têm muitos modelos na gramática.
de conjugação verbal, tá? Vocês têm aqui, por exemplo, deixa eu pego aqui os verbos, eu estava separando para trazer. Vocês têm, assim, alguns verbos da primeira conjugação, da segunda, da terceira conjugação, assim, modelos, são verbos modelo, né? E depois vocês têm, por exemplo, verbo querer e os derivados do verbo querer, verbo ir, verbo rir, o verbo polir, que não tem verbo polir. Só dar uma olhada aqui para ver se eu pego que eu estava separando, que eu separei, aliás, ontem. Eu já perdi aqui na gramática, só um minutinho. Tá, esse mesmo. Aqui vocês também têm na gramática a conjugação dos verbos defectivos, né? Por exemplo, o verbo abolir é um verbo defectivo, o verbo falir é um verbo defectivo que não tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa do presente do indicativo, só tem a primeira e a segunda pessoa do plural, do presente do indicativo. Nós falimos e vós falis. Ele não tem nem a terceira pessoa do plural. Verbo falir. Aí depois, assim, aqui a gramática, né, cita alguns outros verbos que se conjugam pelo modelo do verbo falir, né? Esses verbos como combalir, embair, empedernir, fornir, remir, renir, tá? São verbos que a gente quase não escuta, né? Quase não vê. O verbo adequar também é um verbo defectivo. Ele não tem a primeira pessoa do presente do indicativo, ele não tem a segunda e a terceira pessoa do singular do presente do indicativo, e também não tem a terceira pessoa do plural do presente do indicativo, o verbo adequar, tá? Então, fica, no presente do indicativo só tem o nós e o vós. Então, nós adequamos e vós adequais. Então, não existe eu me adequo. Tá? A gente pode construir a primeira pessoa com o verbo auxiliar. Eu vou adequar-me, né? Eu vou adequar-me. Então, você usa o verbo adequar no infinitivo junto com outro verbo. Olha que interessante. Depois, o verbo precaver-se. Também não tem a primeira, nem a segunda, nem a terceira pessoa do singular do presente do indicativo, nem a terceira pessoa do plural do presente indicativo. Então, você só tem a primeira e a segunda do plural. Então, nós nos precavemos, vós vos precaveis. Né? Também interessante isso daqui. Verbo reaver. Olha, verbo reaver, embora ele é conjugado como verbo haver, tá? Somente nas pessoas em que este último verbo apresenta a letra V no radical, pela sua importância. Então, por exemplo, o verbo haver, como que a gente conjuga no presente do indicativo? Como ele é conjugado? Eu, ei, tu, as, ele, há. Esse é o presente do indicativo do verbo haver. Eu, ei, tu, as, ele, há, nós havemos, vós haveis, eles hão, né? Então, o reaver, ele só vai ser conjugado nas pessoas em que o verbo haver apresenta o V na conjugação. Então, eu, ei, tu, as, ele, há, nós havemos. Então, havemos apresenta o V. Então, você vai colocar aí o prefixo re. Nós reavemos. Aí, vós haveis. Então, vós reaveis. Tá vendo que interessante? Tá? Então, presente do indicativo, no presente do indicativo, o verbo reaver, ele é defectivo. Então, ele não apresenta algumas pessoas, tá? Também, no presente, no modo subjuntivo, no presente do subjuntivo, o verbo haver não é conjugado.
Então, como que você conjuga o verbo haver no modo subjuntivo no presente? Que haja, que eu haja, que tu hajas, que ele haja, hajamos, hajais e hajam, né? Então, ele tem o J. Então, você não pode reaver, não tem condição, né? Reaveja, não. Tá? Então, o presente do modo subjuntivo também não tem, tá? E no modo imperativo nem se fala, né? O modo imperativo você só vai ter a terceira pessoa do plural, reaver e vós, tá? Então, é um verbo também interessante depois para que vocês busquem informação e a conjugação do verbo reaver, certo? Ajuda bastante. Olha, eu trouxe aqui, hoje a gente vai estudar um pouco sobre vozes do verbo, que é um conteúdo muito importante. Provavelmente, quando a gente entrar, né, mais adiante, em questões sintáticas, no estudo do agente da passiva, a gente vai voltar em vozes do verbo. Porque quando a gente estuda os tipos de sujeito, o sujeito agente, o sujeito paciente, a gente tem que conhecer, né, em que voz o verbo está, se o verbo está na voz ativa, se ele está na voz passiva, né? Verbo na voz ativa, o sujeito é agente. Verbo na voz passiva, o sujeito é paciente, tá? E depois a gente tem um verbo na voz reflexiva, né? O sujeito, ele é agente e paciente ao mesmo tempo. Então, vamos para a gente entender aqui as vozes do verbo. Primeiro, nós temos as seguintes vozes, né? Verbais: voz ativa, voz passiva, voz reflexiva e voz reflexiva recíproca, né? Onde há reciprocidade. Primeiro, o que é o verbo na voz ativa? Então, o verbo ocorre quando o sujeito é agente, ou seja, quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. Exemplo: os cidadãos elegerão novos governantes. Então, o sujeito que nós temos aqui, cidadãos. Nós vamos marcar aqui os cidadãos, certo? Veja bem, o sujeito, ele pratica a ação. Por quê? Os cidadãos é que vão eleger, tá? É que vão agir. E outro exemplo, né? A multidão aplaudia os jogadores. Quem aplaudia? A multidão. Mesma coisa, o sujeito é agente, porque a multidão é que que age, a multidão é que pratica a ação expressa pelo verbo, tá? Então, aqui nós temos verbo na voz ativa. Verbo na voz passiva. Ocorre quando o sujeito é paciente, ou seja, recebe a ação expressa pelo verbo. Então, voltando um pouquinho aqui, olha, dá para a gente fazer a análise. O sujeito aqui, cidadãos, elegerão quem? Novos governantes. Aqui é importante para a gente passar, fazer a mudança. É a mudança de voz verbal. Tá? Então, olha, os cidadãos é o sujeito agente. Cidadãos farão o quê? Elegerão. Verbo na voz ativa. Elegerão quem? Novos governantes, objeto direto. Tá? Que é o complemento do verbo eleger. Mesma coisa aqui, ó. A multidão aplaudia os jogadores. Quem aplaudia? A multidão, o sujeito agente. O que a multidão fazia? Aplaudia. Aplaudia quem? Os jogadores, objeto direto, certo? Agora, olha quando a gente faz a conversão, né? Quando a gente passa da voz ativa para a voz passiva. Os jogadores eram aplaudidos pela multidão.
Novos governantes serão eleitos pelo povo. Vamos passar aqui para cima. Os cidadãos elegerão novos governantes. Então, novos governantes serão eleitos pelos cidadãos. Acho que aqui é outro exemplo, né? Olha, os jogadores eram aplaudidos pela multidão. Se a gente pensa nesse enunciado com o verbo na voz ativa, quem é que aplaudia? A multidão. Então, o sujeito agente aqui é a multidão. A multidão aplaudia os jogadores. Tá? Então, aqui a gente tem sujeito, agente, verbo na voz ativa e objeto direto, os jogadores. Então, é só para mostrar que quando você faz a conversão da voz ativa para a voz passiva, o que você vai fazer? Você vai começar lá pelo objeto direto, os jogadores, pelo objeto direto aqui do verbo na voz ativa. Você vai verificar esse verbo aqui, verificar em que tempo que ele está. Então, aplaudia está no pretérito imperfeito do indicativo. Então, se ele está no pretérito imperfeito do indicativo, o verbo ser vai para o pretérito imperfeito do indicativo. Né? Como que ele é conjugado no pretérito imperfeito? Era, certo? Então, a multidão, os jogadores eram. E aqui, jogadores, que é o objeto direto, vai passar a ser sujeito paciente aqui na oração, tá? Com verbo na voz passiva. Então, aqui eram aplaudidos, é voz passiva. O exemplo de baixo, ó, novos governantes serão eleitos pelo povo. Quem é que vai eleger? O povo que elege, não são os novos governantes. Então, os novos governantes recebem a ação, né, feita a ação do povo. O que o povo faz? Elege novos governantes, tá? Então, novos governantes serão eleitos pelo povo. Então, você tem aqui o sujeito, deixa eu fazer o esquema aqui bonitinho, sujeito, a locução verbal, verbo na voz passiva, serão eleitos, e pelo povo é chamado de agente da passiva. Tá? Então, novos governantes serão eleitos pelo povo. O povo elegerá novos governantes. Bem, existem duas possibilidades de voz passiva. Então, nós temos a primeira, voz passiva analítica, que é formada com auxílio de um verbo auxiliar, conjugado, seguido de um verbo transitivo direto ou transitivo direto indireto no particípio. Exemplo, né? Esta questão foi anulada pela banca examinadora. Então, o que é que foi anulada? Esta questão é o sujeito paciente. Foi anulada é o verbo na voz passiva. E nós temos pela banca examinadora agente da passiva. Tá? Então, na verdade, quem é que anula a questão? A banca examinadora. Então, se a gente pensar, né, de fazer a mudança de voz verbal, vai ficar a banca examinadora anulou esta questão, tá? Então, ficaria dessa forma. Agora, a voz passiva sintética é formada com verbo transitivo direto ou transitivo indireto na terceira pessoa do singular ou do plural, mais o pronome apassivador se. Veja só, anulou-se esta questão.
Para você tirar a prova dos 9, vocês vão fazer aqui a conversão. Esta questão foi anulada. Então, você passa, aqui você tem voz passiva sintética. O que significa isso? O verbo, ele está na voz passiva, mas ele é seguido do ser, que é denominado de pronome apassivador. Entregaram-se as correspondências aos contribuintes. Então, vou marcar aqui o entregaram-se. Se a gente vai, para a gente entender, né, que aí é o verbo na voz passiva sintética, a gente vai dizer assim, as correspondências foram entregues aos contribuintes, viu? Então, toda vez que a gente quer passar da voz passiva sintética, da voz passiva, entender a voz passiva sintética, é bom a gente passar para a voz passiva analítica. Aqui um exemplo bem interessante, que a gente vê bastante, ó. Vendem-se casas, tá? Bem comum. Né? As pessoas, às vezes, até confundem, né? Na hora de fazer quando vai fazer a propaganda, coloca vende-se casas, está errado, né? Como se o sujeito fosse a pessoa que está vendendo, né? E não é. O sujeito aqui é casas, porque, olha, veja só, casas são vendidas. Então, o verbo está na voz passiva sintética, vendem-se. Outro exemplo, né? Aluga-se. Ó, aluga-se casas ou aluga-se kitnet, está errado. Alugam-se casas, alugam-se apartamentos. Agora, se estiver no singular, aí aluga-se mesmo. Né? A gente pode dizer aluga-se apartamento, aluga-se casa, e tá certo. Então, como que vai ficar? Casas são alugadas, certo? Tá vendo? Então, toda vez que a gente faz essa conversão, né, da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, a gente tem, então, que entender e fazer a concordância de acordo, né? E a voz reflexiva? Na voz reflexiva, o sujeito pratica a ação e recebe a ação simultaneamente. Ele pratica e recebe, ele é agente e paciente ao mesmo tempo. Nesse caso, o verbo é sempre acompanhado de um pronome oblíquo, da mesma pessoa do sujeito a que ele se refere. Então, exemplo, né? O jardineiro feriu-se com a enxada. Então, olha, o verbo ferir-se está na voz reflexiva, porque o sujeito pratica uma ação e ele recebe a ação que ele praticou. Né? Outro verbo, pentear-se, banhar-se, né? Pentear-se, banhar-se. Tem mais outros? Vamos pensar aí. Ela se penteou para sair. Então, se penteou, penteou-se, né? Para sair. Banhou-se. Olha, outro exemplo, banhou-se no rio. Banhar-se. Então, o verbo na voz reflexiva, ele vai ter essa característica, ele vai ter, né, algo diferente. Então, ou seja, ele vai ser, o verbo é sempre acompanhado de um pronome oblíquo da mesma pessoa, então ele sempre virá acompanhado por esse pronome oblíquo, que é o se, no caso. Se for, por exemplo, os jardineiros, aí tá certo, feriram-se, tudo bem. Banhamos-nos no rio, né? Se a pessoa, se forem nós, né? Se formos, né? Se formos nós, então banhamos-nos no rio. Então, o pronome pessoal oblíquo, ele tem que concordar
com a pessoa do sujeito, a mesma pessoa do sujeito. E a voz reflexiva recíproca ocorre quando a ação é mútua entre os elementos do sujeito. Nesse caso, o pronome oblíquo equivale a um ou outro, ou uns aos outros, um ao outro e uns aos outros. Por exemplo, os boxeadores encaravam-se friamente. O que significa isso? Um ao outro, né? Os dois, né, se encaravam. Então, a ação, ela é mútua. Então, eu devolvo, aliás, eu dou e recebo. E o outro dá e recebe também, né? Então, existe essa ação mútua. Bem, vamos fazer uma atividade. O que vocês farão aqui? Nós vamos levar um certo tempinho, tá? Transponha as orações da voz ativa para a voz passiva. Eu vou tirar esses três aqui, que eu vou usar depois com vocês, passar ele aqui para baixo. Opa. Só um minutinho, só para dar mais espaço para a gente fazer depois. Daí eu vou tirar isso daqui, que ficou errado. Bem, o que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão passar as orações da voz ativa para a passiva. Tentem fazer a letra A primeiro. Aí põe a resposta no chat, por favor, tá? Para a gente poder compartilhar. Muito bem. O discurso foi feito pelos candidatos. Então, a gente vai fazer, nós vamos imaginar aqui um X, tá? Nós vamos imaginar um X. Então, a gente vai trazer o objeto direto, que é o seu discurso, tá? O seu discurso. Como nós temos sujeito agora no singular, eu vou olhar aqui para o verbo. Fizeram? Está no pretérito perfeito do indicativo. Então, o seu discurso foi feito pelos candidatos, certo? Seu discurso foi feito pelos candidatos. Isso. Não se esqueçam de colocar o seu, tá? A gente vai copiar do jeito, ou seja, você vai pegar o objeto direto conforme ele está, do jeito que ele está. Né? Então, os candidatos fizeram o seu discurso. Então, o seu discurso foi feito pelos candidatos. Quem puder já faz para mim a letra B. Os professores avaliaram os alunos. Isso, os alunos foram avaliados pelos professores. Certo, né? Está para a próxima. Letra C. A cabeleireira finalizou o penteado.
Isso, né? Então, a cabeleireira finalizou o penteado. Então, vai ficar o penteado foi finalizado pela cabeleireira, certo? Os auditores enviaram um relatório. Os auditores enviaram um relatório. Vai ficar, então, isso. A Sueli respondeu, o relatório foi enviado pelos auditores, certo? O homem cultivou o terreno. Muito bem, o terreno foi cultivado pelo homem. Então, aqui a gente viu, ó, transpondo, né, a voz ativa para a passiva. Então, vocês viram que aqui o verbo, ele tem que ter o mesmo tempo, o verbo na voz passiva tem de vir no mesmo tempo verbal do verbo na voz ativa, tá? Mesmo tempo. Avaliaram, passado, foram avaliados, finalizou, foi finalizado, enviaram, também, ó, tudo pretérito perfeito. Foi enviado. Cultivou, foi cultivar, certo? Agora, o que vocês vão fazer nessa segunda questão? Indique as duas orações que estão na voz reflexiva. E aí, pessoal, só Sueli, Lenir e a galera aí, os outros. Veja, aqui são duas orações, tá? Indique as duas orações que estão na voz reflexiva. Então, vamos lá para a primeira. A primeira, a Sueli acertou, deitou-se assim que anoiteceu. Veja, o verbo deitar-se é um verbo pronominal. E o sujeito, eu, ele pratica uma ação, deitar, e recebe, ele mesmo se deita, né? Então, o verbo está na voz reflexiva, na letra A. Na letra B, ó, nunca se está salvo. Aqui não tem verbo na voz reflexiva. O C aqui é índice de determinação do sujeito. Então, ele indica que nós temos aqui um sujeito indeterminado. Sonha-se com fama e dinheiro, também o verbo sonhar, ele não é um verbo pronominal, tá? Ele não é um verbo pronominal. Sonha-se, o ser que aparece aí tem a mesma função do se está salvo, índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, o sujeito ele é indeterminado, sonha-se com fama. Quem é que sonha? Não se sabe. É a mesma coisa da gente dizer, vive-se bem naquela casa. Né? Quem é que vive bem naquela casa? Então, sujeito indeterminado, você não determina quem é o sujeito, né? Então, nesses dois casos, na letra B e na letra C, o C é índice de determinação do sujeito. Na letra D, vende-se casa, esse C é partícula apassivadora, tá?
Então, o verbo aqui está na voz passiva, sintética. Casa é vendida. E na última alternativa, vestiu-se e saiu, você tem o vestir-se, que é um verbo pronominal e também indica voz reflexiva, tá? Vestir-se, eu me visto. O que que significa isso? O sujeito, que é a terceira pessoa, pratica a ação de vestir e recebe a ação, ele se veste, tá? Então, nessas duas alternativas, deitou-se e vestiu-se, o verbo está na voz reflexiva. Próxima questão. Reescreva as orações abaixo, passando-as da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Vamos pensar, então, nesse. Podem fazer a primeira. Olha, a decisão foi tomada por todos. Então, como que é a atividade? Vai passar da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Então, tomou-se a decisão, tá? Então, tomou-se a decisão foi tomada. É assim que vocês vão fazer. Então, se, assim, necessitar modificar, né, vocês vão ter que modificar aqui a oração, a primeira oração, tá? Então, a decisão foi tomada por todos, tomou-se a decisão. A explicação foi dada pelo diretor da escola. Então, como que vai ficar? Como fica a letra B? Tomou-se a decisão. E a letra B, como que vai ficar? Lembrando que quando você passa, você tira o agente da passiva, tá? Bem, pessoal, vamos fazer. Letra B agora, a explicação foi dada pelo diretor da escola. Seguindo aqui o modelo. Escrevendo as orações. Isso. Não tem problema não, Jesus, não precisa ficar com vergonha, não. Vamos ver, a explicação foi dada. O verbo aqui, deixa eu marcar o verbo. Ele está no pretérito perfeito, certo? Então, o verbo dar aqui, que é o verbo principal. Então, você vai usar este verbo, você vai passar o verbo para também o pretérito perfeito. Isso. Aí não, eu tiro o diretor, tá? Você vai tirar pelo diretor. Então, vai ficar só deu-se. Opa! Deu-se a explicação, tá? Deu-se a explicação. Por quê? Deixa eu explicar para vocês, tá? O agente da passiva, que é por todos aqui em cima, por todos, aqui pelo diretor da escola. Então, o agente da passiva, ele vem quando a oração está na voz passiva analítica. Então, se está na voz passiva analítica, você vai ter agente da passiva, tá? As tarefas foram concluídas pela equipe. Então, a gente vai tirar aqui
pela equipe. Aí, como que fica? Então, onde eu sublinhei, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar, não vai usar o agente da passiva. Aí, como fica? As tarefas foram concluídas. Como vai ficar? Isso. Tá faltando uma coisinha aí. Olha aí, tá faltando uma coisinha, né? Que coisinha, professora? Veja, as tarefas está no plural, certo? Então, as tarefas foram concluídas. Aí nós vamos usar concluíram-se as tarefas. Ou seja, o verbo, quando você passa o verbo para a voz passiva sintética, ele tem que concordar com o sujeito, que são tarefas, né? Então, concluíram-se as tarefas. A casa foi comprada pelo casal de estrangeiros. Então, eu vou tirar aqui pelo casal de estrangeiros, que é o agente da passiva. Então, como vocês vão fazer? Para passar para a voz passiva sintética. A casa foi comprada pelo casal de estrangeiros. Como fica? Pode colocar, não precisa ter vergonha, não. Isso, comprou-se a casa. Ótimo, acertou. Comprou-se a casa, tá? E a última dessa atividade? A escultura foi feita pelos jovens, então eu vou tirar o agente da passiva. A escultura foi feita. Como fica? E esse último? Muito bem, fez-se a escultura, tá? Então, é isso. A atividade é para mostrar para vocês. Gente, uma coisa interessante, tá? Normalmente, voz passiva, sintética, cai banca gosta de trabalhar com isso, tá? Não, isso mesmo, tem que praticar. Então, a banca adora fazer esse tipo de questão aqui, tá? Prestar bastante atenção, se possível, treinar, praticar mais, né? Fazer mais exercício. E aqui, identifique os sujeitos agentes e pacientes nas orações abaixo. Vocês vão me dizer quais são os sujeitos, né? Agente e paciente. Na primeira, isso, agente e paciente ao mesmo tempo.
Por exemplo, eu penteio-me, ou eu me penteio, né? E você pode fazer uso do pronome antes do verbo, né? Então, eu penteio-me. O sujeito é eu, certo? Então, vou marcar aqui o eu. Esse sujeito, ele é agente paciente? O que vocês acham? Ou ele é só agente? Agente, sujeito, agente, ele pratica a ação expressa pelo verbo. O sujeito paciente, ele recebe a ação expressa pelo verbo. O agente paciente, ele, né, faz os dois. O agente e paciente faz, né, e recebe ao mesmo tempo. Então, essa primeira oração, eu penteio-me, o sujeito eu, ele é, ao mesmo tempo, ele é agente e paciente. Tá? Por quê? Porque ele pratica ação e recebe também. Eu penteio-me. Então, essa primeira aqui, nós temos sujeito, agente, paciente. Exatamente, ele está. A ação recai sobre ele mesmo. Né? Então, paciente, porque a ação recai sobre ele. Então, veja só, pega a escova aí, né? Você faz a ação e você mesmo recebe, ela recai sobre você. Na segunda, olha, o aluno foi visto na estrada da escola. Né? Nós temos um sujeito aqui, paciente, porque o sujeito, o aluno, ele recebe a ação. Alguém viu o aluno. Ele não, né, alguém viu. Então, ele é um sujeito somente paciente. Escrevi o discurso para o homenageado. O sujeito aqui, a gente diz que ele é um sujeito oculto, né? Ou um sujeito desinencial. O sujeito, ele não vem escrito, explícito. Quem é que escreveu? Eu escrevi, tá? Então, veja, o sujeito aqui é agente. É somente para que ele pratica ação. Pronto. A secretária telefonou aos clientes também. A secretária pratica ação. Então, sujeito, agente. E a última, Maria e João amam-se. Aqui a gente diz, nós vamos voltar um pouquinho aqui em cima, que o verbo está na voz reflexiva recíproca. O que significa? A ação é mútua entre os elementos do sujeito, tá? Então, voz reflexiva, nesse caso, o sujeito é agente e paciente, recebe, pratica e recebe a ação mútua. Isso, sujeito, agente e paciente. Tá? Então, na letra E, nós temos o sujeito, agente e paciente também. Vamos fazer aqui a número 5, daí eu dou um tempo para o intervalo. Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. A forma ativa dessa mesma frase é... Então, olha, tudo isso pode ser comprovado, tá? É o verbo na voz passiva. Tá, vou explicar. Vamos fazer só esse daqui por enquanto? Eu explico. E qualquer cidadão é agente da passiva. Como que ficaria essa forma verbal na voz ativa? Aí vocês têm as opções, né? Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso, tudo pode comprovar-se, qualquer cidadão se pode comprovar tudo isso, pode comprovar-se tudo isso, ou qualquer cidadão pode ter tudo isso comprovado. Como vocês identificariam aí?
Você fez isso mesmo? Eu fiz só. Nossa, que legal. O Diego faz cada coisa aqui. Podia ser um chocolate, né, Diego? Um ovo de Páscoa enorme, assim. Eu pensei nisso. Quem sabe? Né? Foi linda, É, um ovo de Páscoa desse tamanho. Eu fico devendo as coisas, eu já tenho que trazer chocolate. Vou comprar uma coxinha de passa. Tem até um formatinho. Ai, Jesus, só Diego. Gente, vamos passar aqui. Vamos lá atrás para explicar para Elisângela. Elisângela, olha, Maria e João amam-se, né? O sujeito aqui é o sujeito composto, Maria e João. Eles são sujeitos agentes, certo? Mas, ao mesmo tempo, são pacientes. A ação deles é recíproca, é mútua. Então, eles praticam e recebem. Maria ama João e João ama Maria, né? Então, Maria pratica ação e recebe a ação do João. Mesma coisa, João pratica e recebe a ação de Maria. Então, ao mesmo tempo, eles são isso, agente e paciente, né? É isso. E essa questão, hein? Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. Então, você tem aqui o agente da passiva, né? Que é qualquer cidadão. Isso, letra D. Veja só, eu já até deixei para vocês separadinho aqui, né? As partes da oração. Então, tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. Então, nós vamos começar aqui por qualquer cidadão, tá? Qualquer cidadão é um sujeito. Qualquer cidadão pode comprovar, tá? Tudo isso. A resposta é a letra A. Letra A. Então, você vai usar aqui o agente da passiva, qualquer cidadão, certo? O verbo aqui já é um verbo auxiliar, pode comprovar, porque você tem, quando a gente normalmente, quando né, nós temos três verbos, né, numa forma, é uma locução verbal formada aí por três verbos, pode ser comprovado, né? Normalmente você tem já uma locução verbal lá na voz ativa. Então, qualquer cidadão pode comprovar o quê? Tudo isso. Então, veja que é simples, não é tão complicado como eles vão fazendo aqui nas demais alternativas, certo? Aqui eles complicam a vida do cidadão, né? Ok? Vamos fazer um intervalinho, o que, que vocês acham? Fazer um intervalo, hoje tem avaliação, é o último dia do curso, tem, Vanusa, avaliação? A Vanusa está lá, tem avaliação, se ninguém fizer avaliação, vocês não vão ter lista de frequência hoje, ela está falando, tá? Aí, então, depois a gente faz, não. Ontem não teve aula, porque ontem foi uma palestra que a Igov proporcionou, né? Uma palestra aos servidores, então ontem nós não tivemos aula por causa disso. Essa aula de ontem, na verdade, ela foi antecipada. Ela já foi lá para o início do mês, né? Então, a última aula é hoje, tá? Tá bem, né? Que deu certo. Vamos fazer assim, vamos fazer um intervalo e depois a gente retorna, tá? Dá um tempinho aí para vocês. Pessoal, então vamos retomar. Vamos lá. Ai, peraí, deixa eu compartilhar aqui a tela. Nós fizemos aqui a questão 5, vamos para 6, dando continuidade aqui às atividades. É exemplo de construção na voz passiva, o segmento destacado na seguinte frase. Então, façam aí o exercício, né? Leiam as frases e marquem aí o verbo, né? A construção do verbo na voz passiva. Eu vou fazer esse com vocês, porque aqui a gente já tem assim, uma construção diferente, tá? Então, a primeira, ainda ontem fui tomado de risos ao ler um trechinho de crônica. Na letra a construção do verbo, ele está na voz passiva.
né? Então, veja, risos me tomaram ainda ontem. Então, fui tomado de risos ou fui tomada por risos, né? Então, a gente vai pensar, raciocinar assim: risos me tomaram ainda ontem, tá? Ao ler um trechinho de crônica, certo? Então, aqui o verbo está na voz passiva. Verbo na voz passiva, o sujeito foi tomado, ele recebe, né, a ação, sofre a ação de risos, né? Porque, na verdade, risos é que me tomaram. Então, o sujeito, ele é paciente, né? Ele recebe algo, né, feito por outro sujeito. Então, risos me tomaram, eu fui tomado de risos. A Solange toma especial cuidado com a escolha dos vocábulos. Então, veja que a Solange é o sujeito agente, ela não é paciente. Glorinha e sua filha não partilham do mesmo gosto, né? Mesma coisa, a Glorinha e a filha são sujeitos agente. O enrubescimento da mãe revelou seu desconforto diante da observação da filha, tá? Então, aqui, olha, o enrubescimento da mãe, o sujeito também é agente. Lembro-me de uma visita que recebemos, nós recebemos a visita, então, também nós temos sujeito agente aqui, tá? Então, o sujeito paciente é somente aqui na primeira, na letra A. A próxima atividade. Assinale a alternativa em que há agente da passiva. Vejam aí, tentem fazer este. Eles estão marcando letra D, né? Nossa, todo mundo marcando D. Fazer igual o Celso Portiolli, né? Tem certeza? Fecha nessa. Tem certeza? Letra D? Fecha na letra D? Não pode mais mudar. Mas aqui pode, né? Olha aqui na primeira. Nós seremos julgados pelos nossos atos. Então, olha, veja qual é a questão, né? O que a questão quer que a gente faça, né? Assinale a alternativa em que há agente da passiva. O que é o agente da passiva? É o sujeito que age, tá? Mas é o sujeito agente, porém é o sujeito agente que está na voz passiva, né? Que faz parte da voz passiva, mas é o sujeito que é o sujeito da ação. Então, quem é que vai julgar? Nós ou os atos? E aí? Entendeu? Então, olha, veja, nós seremos julgados pelos nossos atos. Então, significa que nossos atos nos julgarão. Certo? Nossos atos nos julgarão. Então, aqui você tem pelos nossos atos, é o agente da passiva. Porque é aquele que faz a ação acontecer. Nossos atos nos julgarão. Vocês marcaram a letra D, eu vou explicar o que acontece. Então, a gente já tem essa organização na nossa cabeça, né? Vou só marcar a alternativa. Por exemplo, vocês pensam assim, se tem um pelo ou se tem um por, então é agente da passiva, e não é bem assim. Então, ouvi a notícia pelo rádio. O sujeito aqui é eu. Quem é que ouviu? Eu ouvi. Então, eu sou o agente. Então, não existe agente da passiva. O eu, a primeira pessoa, é agente. Acontece que pelo rádio é um adjunto adverbial de meio, tá? Eu ouvi a notícia através do quê? Por onde que eu ouvi? Então, pelo rádio, é o meio, certo? Então, não é agente da passiva aqui, é adjunto adverbial. Pelo livro, agradeço-lhe o livro. Pelo livro, aqui é o complemento verbal do verbo, é agradecer. Certo? Então, a resposta é a letra A.
Número 8, transpondo-se para a voz passiva a construção. Os ateus despertariam a ira de qualquer fanático. A forma verbal obtida será. Agora, se vocês vão acertar. Passando para a voz passiva, despertariam. Vocês vão passar para a voz passiva o verbo despertar. E aí? Vamos ver aqui, olha. Os ateus despertariam a ira de qualquer fanático. O sujeito, quem é? Os ateus, certo? Os ateus despertariam o quê? A ira de qualquer fanático. Então, o que nós temos aqui é o objeto direto, tá? A ira de qualquer fanático. Nós vamos pegar esse objeto direto, que é a ira de qualquer fanático, seria, ó, despertariam, está no pretérito, no futuro do pretérito do indicativo. Então, a ira de qualquer fanático seria despertada pelos ateus. Então, essa é a construção do verbo na voz passiva, certo? Então, seria despertada. Então, para acertar a questão, né, se não tem essa prática, às vezes, de olhar o enunciado e já fazer direto, então faz aqui, né? Faz a conversão, escreve, que aí fica mais fácil, tá? Então, a resposta é a letra A, seria despertada. Gente, é uma questão de concurso, tá? Essa questão, depois a gente, mais para frente, né? Caminhando com os cursos, a gente vai retomar isso daí, esse assunto, né? Vozes verbais. Vamos fazer esse agora, olha. Transpondo para a voz passiva a oração, o faro dos cães guiava os caçadores. Façam da mesma forma que eu fiz com vocês. A questão anterior, né? Escreva o enunciado, né? Com verbo na voz passiva. Vamos ver, tem gente que acertou aí, olha. Beleza, já acertou, né? Então, veja só. O faro dos cães guiava os caçadores. Então, nós vamos começar aqui por caçadores. Então, os caçadores, o verbo guiava está na voz, desculpa, está no tempo, no pretérito imperfeito do indicativo, né? Então, o faro dos cães guiava. Então, os caçadores eram, aí a gente vai pegar lá o verbo ser, aí, a Suzy já pôs aí no chat, né? Eram guiados pelo faro dos cães, né? Então, os caçadores eram guiados. Então, a resposta aqui é a letra D. Então, o que vocês têm que fazer é isso daí, transpor, fazer a conversão, né? Mudança de voz verbal. Agora, essa questão, vocês têm que ler o texto, né? Para responder aqui e marcar a alternativa, de acordo. As duas frases, uma você tem que transpor para a voz passiva e a outra frase para a voz ativa, a outra oração, né? Aí você tem as formas verbais resultantes. E aí, qual dessas alternativas vocês vão marcar, né? Vamos fazer essa? Olha só, isso, letra D, isso mesmo. Quando Gilberto Gil e Caetano Veloso apresentaram as canções Domingo do Parque Alegria, Alegria. Então, olha, eles apresentaram as canções, significa que as canções foram apresentadas, certo? Então, o verbo aqui apresentaram está na voz ativa, tá? Apresentaram voz ativa. Agora, passando para a voz passiva, vai ficar as canções foram apresentadas. Então, a gente já chegou aqui à primeira resposta. E a segunda resposta, veja só.
houve quem percebesse que as duas canções eram influenciadas pela narrativa cinematográfica. O que que significa? A narrativa cinematográfica influenciava as duas canções. Então, a resposta é a letra D. Número 11. As frases a seguir estão na voz ativa. Transforme-as para a voz passiva. Vamos fazer algumas aqui, né? Porque tem outras também, a gente faz com calma, né? Voz ativa para voz passiva. Vou tirar esses daqui. Ai, peraí. Olha, ele causou um tumulto na loja. Como vai ficar essa frase aqui, passando, né, da voz ativa para a voz passiva? Ele causou um tumulto na loja. Como vai ficar? Então, você tem aqui um tumulto na loja, tá? Um tumulto na loja foi causado, ótimo, por ele. Joia, Sueli colocou no chat. Esta empresa compra carros usados. Como fica agora na voz passiva? Esta empresa compra carros usados. Então, ela compra o quê? Carros usados. Passando para a voz passiva, vai ficar assim, né? Carros usados são comprados por esta empresa. Isso, carros usados são comprados por esta empresa. Eu fiz os gorrinhos de lã. E esse? Mesma coisa aqui, ó. Os gorrinhos de lã foram feitos por mim. Professor dá aulas via internet. Então, olha, aulas via internet são dadas pelo professor. Então, veja que quando você pratica, né, quando você vai treinando, praticando essa mudança de voz verbal, isso fica automático, né? Você já consegue, às vezes, sem ficar escrevendo, tal, já visualizar e entender essa mudança, né? Fazer essa mudança, né? Joyce, esse é mais fácil, sim. Joyce pegou o peixe. Então, o peixe foi verbo ser, estar, verbo ter a ver, participo regular, ser, estar irregular. Então, foi pego. Então, o peixe foi pego por Joyce. Alguém lava sofás nesta loja. Isso. Alguém lava sofás nesta loja. Então, vai ficar sofás são lavados por alguém nesta loja. Se a gente quiser passar nesta loja, né, assim, colocar ele no início, né? Então, sofás nesta loja ou nesta loja, sofás são lavados por alguém, tá? Por quê? Porque nesta loja é uma adjunta adverbial de lugar. Então, eu posso usar o adjunto no início do período. Um pedreiro construiu o muro. Então, vai ficar: o muro foi construído por um pedreiro. Alguém faz a massa de forma artesanal. Então, a massa é feita por alguém de forma artesanal, tá? Agora aqui é o contrário, deixa eu ver se tem. Transforme as frases da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. As roupas foram doadas para uma instituição. Então, é um exercício que a gente já fez antes, né?
Então, veja, as roupas foram doadas. Vai ficar, doaram-se as roupas. Aí, se quiser colocar a finalidade, né? Então, doaram-se as roupas para uma instituição. As peças são confeccionadas sob encomenda. Então, o que a gente tem que prestar atenção nesse caso, que é importante, né? Que se preste atenção, é no tempo do verbo. Olha, as roupas foram, as peças são, tá? Então, as peças são confeccionadas sob encomenda. Então, confeccionam-se as peças sob encomenda. O valor da parcela foi deduzido do total. Então, deduziu-se o valor da parcela. O deduziu-se do total, acho que fica melhor por aqui, ó. Fica mais... soa melhor, né? O bolo foi confeitado com brigadeiro. Então, confeitou-se com brigadeiro o bolo. Ou então, se quiser, né? Confeitou-se o bolo com brigadeiro. Também fica tranquilo, fica legal. Os cinemas foram fechados por tempo indeterminado. Ó, cinemas no plural. Então, fecharam-se os cinemas por tempo indeterminado, certo? Então, é isso. Passando, né, transformando as frases da voz passiva analítica para sintética, a gente vai ter essa construção, tá? Agora, transforme as frases da voz ao contrário, da voz passiva sintética para analítica. Olha, pregam-se botões, como vai ficar? Botões são pregados, tá vendo? A gente vai fazer o contrário aqui, tá? Venderam-se todas as casas antigas dessa rua. Então, como vai ficar, né? Dessa forma. Todas as casas antigas dessa rua foram vendidas. Veja que, automaticamente, a gente já está, né, fazendo essa mudança, essa transformação. Compra-se papelão. Papelão é comprado. Já corrigiu automaticamente. Comprado. Corrigiu nada, né? Foi errado. Estudou-se detalhadamente cada opção do projeto, né? Então, vai ficar cada opção do projeto. Estudou está no passado. Foi estudada detalhadamente. Cortaram-se os laços de amizade. Então, os laços de amizade foram cortados, certo? Então, automaticamente, assim, a gente já faz essa mudança, né, da voz passiva sintética para analítica. Vamos ver essa daqui, deixa eu ver se eu já passei. Identifique entre as frases a seguir aquelas que apresentam verbo na voz reflexiva. Verbos na voz reflexiva. Lembrem-se de que eu disse que são verbos pronominais, né? Veja, a primeira, Maria nunca se queixava da vida. O verbo, ele já é pronominal, eu me queixo, mas a ação não cai sobre mim, né? Não recai sobre mim. Então, eu vou somente queixar, reclamar, tá? Então, Maria nunca se queixava da vida. Então, nessa primeira oração, o verbo não está na voz reflexiva. Na segunda, olha, Leonardo se feriu com a faca. Então, ferir-se, o que significa? O sujeito pratica ação e recebe, né, o que ele fez. Então, ele se feriu, ele cortou e a ação recai sobre ele.
Então, na letra B, nós temos o verbo na voz reflexiva. Ela se maquiava para disfarçar as olheiras. Então, maquiar-se. O sujeito pratica ação e recebe também. Aqui, verbo na voz reflexiva. Marcela e o marido se amavam muito. Também, aqui nós temos a voz reflexiva recíproca. Por quê? Marcela ama o marido, né? E marido ama Marcela. Então, cada um, ambos, né? Praticam ação e recebem também a ação. Lúcia se penteava com esmero todas as manhãs. Então, pentear-se configura, né, verbo na voz reflexiva. Júlio se formou em agronomia mês passado. Não é voz reflexiva. Formar-se, não, tá? A menina se escondeu da mãe dentro do guarda-roupa. Esconder-se, voz reflexiva também. Certo? Próxima questão. Indique a alternativa em que a frase em voz ativa foi corretamente transformada para a voz passiva. Então, a gente tem aqui as duas opções, né, em cada alternativa. Crianças necessitam de carinho. Crianças são necessitadas de carinho. Aqui a gente não fez a transformação correta, tá? Ele assou o bolo de chocolate. Ele tinha assado o bolo de chocolate, também não. Leonora fez o vestido de noiva. Aí, olha que interessante. O vestido de noiva foi feito por Leonora. Então, na letra C, nós temos voz passiva, tá? Carolina emendou os retalhos da colcha. Os retalhos da colcha foram emendados por Carolina. Ah, não, tá errado, gente. Eu li errado, peraí. Eu tinha, na minha cabeça aqui era o por Leonora, tá errado. Aqui para Leonora está errado, tá? Até aqui foi feito certinho, ó, o vestido de noiva foi feito. Então, houve a mudança da voz ativa, né? Leonora fez o vestido de noiva. Então, o vestido de noiva foi feito, mas o que acontece aqui? Ficou errado. Para Leonora, não, é por Leonora, tá? Carolina emendou os retalhos da colcha. Os retalhos da colcha foram emendados por Carolina. Agora sim, a letra D é que é a resposta correta, né? Ixi, acho que aqui eu esqueci de colocar a expressão em negrito. Vamos ver se eu... Deixa eu marcar, agora eu lembrei. Esse daqui, sem entusiasmo. Vão lendo as questões enquanto eu vou marcando. Aqui a gente vai fazer a revisão, tá? Um pouquinho de adjetivo, substantivo, que a gente já viu. Tá? Também uma questão adaptada, né, da UFMG. As expressões em negrito correspondem a um adjetivo, exceto. E aí? Qual vocês acham que não é adjetivo? Exato, de propósito, veja só. João Fanhoso anda amanhecendo sem entusiasmo. O que é uma pessoa sem entusiasmo? Desanimada.
Então, você tem ali um adjetivo. Se você for substituir o sem entusiasmo, né, por um adjetivo, você vai encontrar desanimado. Ó, João Fanhoso anda amanhecendo desanimado, tá? Demorava-se de propósito naquele complicado banho. Então, de propósito aí não é adjetivo, ele é um adjunto adverbial de modo. Demorava-se propositalmente, né? Naquele complicado banho. Então, a letra B está errada. Os bichos da terra fugiam em desabalada carreira. Então, veja só, bichos da terra é uma locução adjetiva, né? Bichos terrestres, né? Só marcar aqui. Isso, tá certo. Noite fechada sobre aqueles ermos perdidos da caatinga sem fim. Então, sem fim também é uma locução adjetiva, que significa infinita. E ainda me vem com essa conversa de homem da roça, né? Então, homem da roça também é uma locução adjetiva, tá? Então, aqui, pessoal, o que vai determinar se essas expressões correspondem ao adjetivo, né? É dizer se elas são locuções adjetivas. Então, sem entusiasmo, da terra, sem fim, da roça, são locuções adjetivas, tá? E de propósito é uma locução adverbial, por aqui do lado. Então, locução adverbial. E as demais, locução adjetiva. Tá? Terminando já. Próxima questão, que daí eu vou liberar vocês para fazer a avaliação do curso e preencher a chamada, né? Bem, façam esse daí. Assinale a alternativa correta quanto à classe das palavras no verso, respectivamente, na sequência. A nossa alma deseja. Então, eu vou marcar aqui, uma a uma, as palavras, certo? Então, você tem a nossa alma deseja. A, tá? Como que ele é classificado? Nossa, como é classificado? Isso, alma e deseja. Então, a Suzy já colocou a opção D, né? A é artigo, nossa é pronome, alma é substantivo e deseja verbo. Então, opção letra D. Número 3. Enquanto punha o motor em movimento, o verbo destacado encontra-se no. Enquanto punha. Vocês marcaram letra E, tá certo? Pretérito imperfeito do indicativo. Né? Então, eu punha, tu punhas, ele punha, nós punhamos, vós punhais, eles punham. Tá? Pretérito imperfeito. O verbo pôr, ele é um verbo irregular, tá? São verbos irregulares, né? Ele pertence a esse grupo de verbos irregulares. A próxima questão. Aponte a opção em que muito é pronome. Isso aqui não vai, isso que eu tinha feito errado. Nós estamos terminando já, tá? Aponte a opção em que a palavra muito é pronome indefinido. Então, veja que o muito, ele pode tanto ser advérbio, quando modificar um verbo, um adjetivo, né, ou um outro advérbio, ou um pronome indefinido. Quando que ele vai ser pronome indefinido? Quando ele acompanhar um substantivo, tá? Então, se você já identificar o substantivo muito junto com o substantivo, já pode marcar ele aí.
Letra B. Aqui você tem, né? Olha, o soldado amarelo falava muito bem. Isso. Então, veja que nesse primeiro caso aqui, muito bem, você não tem substantivo junto, não tem substantivo que segue, né? O muito. Bem, ele é um advérbio. Havia muito bichinho, bichinho é substantivo. Então, você tem o substantivo e você tem o pronome indefinido. Havia pouco bichinho. É só você né, substituir muito por pouco, né? Havia pouco bichinho ruim, havia muito bichinho ruim. Aqui fica estranho, né, a gente dizer, ó, o soldado amarelo falava pouco bem. Não, não dá certo. Fabiano era muito desconfiado. Então, desconfiado é um adjetivo, não é um substantivo. Então, muito aqui modifica um adjetivo. Fabiano vacilava muito. Fabiano vacilava pouco, porém aqui o muito ele modifica o verbo vacilar. Muito eficiente era o soldado amarelo. Então, muito também está modificando o adjetivo eficiente, tá? Então, a resposta correta é a letra B. E vamos fazer aqui a última, né? Para a gente poder, para vocês fazerem a avaliação e assinar a presença. Dos verbos abaixo, apenas um verbo é regular. Os outros não, tá? Os outros ou são irregulares ou são verbos defectivos, tá? Ou são regulares ou defectivos. Por exemplo, vamos pensar aí. Isso, brigar. Exatamente, isso aqui está bem tranquilo, né? O verbo brigar é regular, tá? Reaver é defectivo, adequar é defectivo, medir é irregular, pôr é irregular, certo? E na número 6, indique a frase em que o verbo se encontra na segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo. Faça o trabalho. Veja, segunda pessoa do singular significa que a gente quer o tu, né? Tu. Faça o trabalho. Então, faça você. Então, aqui já não é segunda pessoa, né? Acabe a lição, também é a terceira pessoa, acabe você. Mande a carta, mande você. Dize a verdade, eu digo, tu dizes. Então, dize tu, né? Então, aqui nós temos a segunda pessoa do singular. Beba água filtrada, então, beba você. Tá? Então, na letra D, o tu, né, é aqui a segunda pessoa, certo? Então, vamos lá agora para as questões que vocês vão, né, ter que fazer antes de sair da sala. Então, a Vanusa já vai disponibilizar o link da avaliação do curso, aí vocês podem responder o link, tá? Por enquanto, e daqui a pouco ela disponibiliza a chamada. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem perguntar. Primeiro façam, respondam esse link aí, clicando no link, fazendo a avaliação. Quem fizer, né, o próximo curso que começa na quarta-feira da próxima semana, tá? É a Morfologia 2, então a gente vai continuar os estudos de morfologia, abordando as classes gramaticais de palavras invariáveis, tá? Então, seria interessante que vocês prosseguissem, continuassem, né, essa caminhada de estudos, certo? A Vanusa também disponibiliza o link para inscrição, quem não fez a inscrição, tá? Já pode fazer a inscrição, certo?
Então, você já tem aí 2 links, um da avaliação, agora o outro link para inscrição do curso que vai começar na semana que vem, tá? E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição. Aí. Tá dando errado? Curso da avaliação? O link da avaliação. Tá, a Vanusa vai arrumar, só um minutinho. Ah, sim, o curso que aparece, ok, entendi. Só um minutinho que a Vanusa já está ajustando aqui, já disponibiliza para vocês, tá? Pensou vocês avaliando outro curso? Ela já vai ajustar aqui. Aí, agora acho que vai dar certo, tá? Então, primeiro façam essa avaliação, que isso para nós é importante, né? Principalmente para a gente que está ministrando, claro, né? Nós ministrantes, a gente precisa desse retorno. Se houver alguma sugestão, também coloquem, tá? Por favor. Não conseguiu? A chamada ela ainda vai disponibilizar, né? Tá, a chamada ainda não foi colocada, tá? Se o link da chamada não foi colocado, então só um minutinho. Essa é a chamada? Ixi, Vanessa, é a chamada. Ok, tá joia, Adriana, obrigada. A chamada deu certo? Opa! Mandou chamada. E... Hã? Vocês estão já felizes aí, né? Falta avaliação. Tá, só um pouquinho que a Vanusa já está. Daqui a pouquinho a Vanusa está mandando o link da prof também, né? A prof, não sei o que vai abrir. Ai. Deu certo, Vanusa? Tá. Então, agora, pessoal, vocês terminando de fazer a avaliação, aí, agora acho que vai dar certo, né? Deixa eu até abrir aqui, testar aqui no meu. Eu não estou compartilhando tela, então. É bem rapidinho, ó. É isso mesmo. Agora deu certo. Língua portuguesa e morfologia 1. Tá? Bem rápido, né? Avaliação bem tranquila. Agora deu certo, tá? Pessoal, então, quem já for terminando, se quiser, fica à vontade para sair da sala, tá? Eu gostaria de agradecer por mais, né, este curso que a gente está encerrando, pela presença de vocês, tem gente que já está conosco aqui, né, já caminha há algum tempo, então eu agradeço muito. Se não fossem vocês, a gente não estaria aqui também ministrando, não teríamos, né, público, não teríamos alunos, tá? E o que vocês precisarem, vocês têm ali o grupo, né? Pode mandar, pode enviar, encaminhar a mensagem no grupo que a gente, na medida do possível, a gente responde para vocês, tá? Estou à disposição, a Escola de Governo também se coloca à disposição de todos para ajudá-los e servi-los da melhor forma, da melhor maneira, atendendo às necessidades do servidor, às necessidades de vocês, tá bem? Então, fiquem com Deus. Eu também desejo a mesma coisa, que Deus abençoe, né, a cada um, que cada um, assim, alcance, né, os seus objetivos, o seu propósito de vida, cumprindo, né, o propósito de vida que tem, tá? Porque a gente está aqui para isso, né? E muito obrigada pela presença, né, de quem for já saindo, tá?